Você que está aí pelo Face, você que está aí pelas rádios, você que vai me ouvir pelo um CD, você que está aí me ouvir pela alguma estação de rádio, manhã, de tarde, de madrugada, a qualquer hora, não importa. O que importa é que essa palavra vai fazer uma hospedagem no teu coração e vai gerar saúde na tua vida e na vida da tua família. Aonde você estiver me ouvindo, pelo aplicativo, por alguma estação de rádio, pelo Facebook, o YouTube, o WhatsApp, gravação de um CD, pela manhã, tarde, noite, na madrugada, não importa. Essa palavra te alcançou e te curou para a glória de Deus. Amém. Vamos aí ao estudo, porque o fim da lei é Cristo, parte 2. Romanos capítulo 10. Eu amo a palavra de Deus. Eu amo pregar a palavra de Deus. Eu amo obedecer a palavra de Deus. Eu amo falar da palavra de Deus. Romanos 10, 1 a 4. Irmãos, a boa vontade do meu coração e a minha súplica a Deus a favor deles são para que sejam salvos. Paulo está falando com Israel, com os judeus. Quando ele fala, irmãos, a vontade do meu coração e a minha súplica a Deus a favor deles, porque os judeus, eles são duros na queda. A Bíblia diz que Jesus veio para os seus e os seus não o receberam. Aí ele diz lá em João, né? Mas todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Você e eu somos filhos de Deus porque nós recebemos a Cristo como Senhor. Eles não, é por isso que Paulo está falando, a minha súplica a Deus a favor deles, favor deles são para que sejam salvos. Não é salvo para o inferno, é salvo da lei. Paulo está falando do regime da lei. Paulo queria resgatá-los da lei, tirá-los da lei e levá-los para uma nova dispensação que já havia sido realizada por Cristo Jesus. Então ele diz, porque lhe dou testemunho de que eles têm zelo por Deus. Os judeus têm zelo, né? Eles ficam batendo com a cabeça lá naquele murinho lá, orando. Eles ficam lá, botando os papelzinhos lá entre uma frecha de um buraco, de um tijolo, e outro fica colocando os pedidos ali. Ora, sacode. Então eles têm zelo, eles fazem os sacrifícios deles lá, seguem as festas, né? Que eles acompanham todos os anos. Porque ele deu testemunho de que eles têm zelo por Deus, porém não com entendimento. Zelo sem entendimento é loucura. Porquanto desconhecendo a justiça de Deus. Então, eles desconheceram a justiça de Deus. Eles procurando estabelecer a sua própria justiça. Então, o que é uma justiça própria? Eu sou salvo porque eu faço isso ou porque eu faço aquilo. Você não é salvo porque você faz ou deixou de fazer. Você é salvo porque Deus te predestinou e te elegeu desde antes da fundação do mundo. E você ouviu a palavra e você recebeu o Senhor no teu coração. Por isso que você é salvo. E não se sujeitaram, eles não se sujeitaram à justiça que vem de Deus. Por isso que eles não receberam a Cristo. Porque o fim da lei é Cristo. Diga, o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. Acabou. Vamos orar. Glórias ao teu nome, Deus. Agora é o momento mais importante, porque o semeador vai semear a boa semente. E o problema não é a semente, o problema é a terra que ela vai cair. Esse é o problema, que quando cai numa terra ruim, a semente vira pó, não dá nada. Mas quando ela cai numa terra boa,
que é o coração das ovelhas de Jesus. Aquelas que estão desgarradas na droga, no álcool, no espiritismo, no catolicismo, ou até mesmo no meio dos evangélicos. Meu Deus, mas são tuas ovelhas. Tem gente agora, Senhor, na criminalidade, no tráfico de droga, no lesbianismo, no homossexualismo, na mentira, mas são tuas ovelhas, e precisam de ouvir isto, precisam de receber esta semente, e quando ela cai no coração sagrado, que é o solo fértil, mesmo desgarrado, porque diz o profeta Isaías, estávamos como ovelhas desgarradas, cada um se desviava pelo seu caminho, mas ele foi lá, está pegando cada ovelha, através da sua palavra, que esta semente, Deus, cai aqui no coração, cai através das rádios, cai através dos aplicativos, do CD, do YouTube, WhatsApp, Facebook, meu Deus, pela manhã, tarde, noite, na madrugada, agora, que ela caia e produza o fruto para o qual o Senhor já determinou. Eu oro em nome de Jesus, e os eleitos de Deus digam todos amém. Dá um aplauso ao nosso Senhor. Glórias a Deus. Obrigado, cooperador fiel. Obrigado, meus cooperadores fiéis ao Senhor, que doaram as suas vidas hoje para me ajudar a manter esse bom funcionamento aqui do nosso culto ao Rei da Glória. Porque o fim da lei é Cristo. Diga, o fim da lei é Cristo. Estas palavras são para os que amam a Jesus Cristo. Eu disse nesta manhã, quantas vezes eu tenho me encontrado com inúmeros irmãos. Eu coloquei até uma metáfora hoje, né, sobre a salada de fruta, que nunca ninguém pode colocar um quiabo dentro da salada de fruta. Alguém já colocou quiabo na salada de fruta? Ou um pedaço de jiló? É loucura, né? Então, quantas vezes eu tenho encontrado inúmeros irmãos em Cristo que fazem isso, que colocam um jiló dentro da salada de fruta. O que é isso, pastor? Você pode estar aí perguntando, o que é jiló dentro da salada de fruta? É você pegar a lei e querer misturar com a graça. A lei é o óleo e a graça é a água, ou a graça é a água e a lei é o óleo. Não importa, eu sei que estes dois não se misturam, não dá um pacto que envelheceu, que deixou de ter utilidade, que foi removido. Diz o apóstolo Paulo que ele era fraco e era inútil. Por ser fraco e inútil, a lei foi retirada. Diz o apóstolo Paulo que a lei nunca aperfeiçoou ninguém. Diz o apóstolo Paulo que os sacrifícios que os sacerdotes faziam no Antigo Testamento nunca deixavam eles com a consciência em paz. Sempre eles tinham um problema na consciência. Então, eu me deparo, você também, por isso você está se alimentando da palavra, está se enchendo do conhecimento, para você poder ajudar essas famílias que misturam a graça com a lei, que misturam o cristianismo com o judaísmo. Você pegar uma palavra de Malaquias, sobre o dízimo, que era comida, e trazer para o Novo Testamento, e transformar o que era comida em dólares, em euros, em real. Isso é um tremendo de uma falta de respeito com as pessoas. Se for para mim, diga que eu estou pregando, valeu? Que eu não posso atender agora. Então, misturam a graça com a lei, misturam o cristianismo com o judaísmo,
misturam as doutrinas de homens com as doutrinas, com a sã doutrina. Você sabe que tem igrejas, ministérios, que tem uma placa, umas leis que eles criaram, chamam doutrinas. Eles dizem que eles têm até um culto de doutrinas, mas não é doutrina da graça, é doutrina deles. A mulher não pode isso, não pode cortar, tudo é para mulher, contra a mulher. Mulher, para eles deveriam tudo casar com um homem, porque o que eles falam mal de mulher não está no gibi. Não está no gibi. Então todas as leis é contra as mulheres. Mulher não pode, mulher não pode, mulher não pode, mulher não pode, mulher não pode. Então eu fico impaciente, eu fico transtornado em ver tanta dúvida, tanta mistura. Eu estou me consagrando, sabe, para receber o Espírito Santo. Quanto tempo você tem de igreja? 10 anos. Irmão, você já ouviu que você recebe o Espírito Santo quando você ouve a palavra e crê na palavra? Então você vê as pessoas fazendo coisas que não tem base na palavra, mas por não conhecer. O profeta Oséias 4:6 já dizia lá atrás: o meu povo tem sido destruído porque lhe faltava conhecimento. Então, um dos maiores problemas do cristianismo é a falta de acreditar no que está escrito. Irmãos, qual é a dificuldade que você tem de ler isto aqui? Porque o fim da lei é Cristo. Pastor, revela isto, pastor. Revelar o que eu vou revelar aqui, irmão? O que Paulo está dizendo? Paulo está dizendo: o fim, quer dizer, a conclusão é Cristo. O final foi Cristo. O término foi Cristo. A última parte foi Cristo. O alvo é Cristo. Acabou por causa de Cristo. Conclusão, Cristo. Então, quando ele diz, porque o fim da lei é Cristo, ele está dizendo que a lei, quando Jesus Cristo veio, houve um ponto, foi freado, falou, acabou, você não tem mais. Eu disse nesta manhã que muitos libertinos, pegam essa palavra, quando diz o fim da lei é Cristo, e a pessoa pensa assim, então já que a lei foi abolida, então eu não tenho que seguir 10 mandamentos nenhum. Eu posso matar, eu posso roubar, posso adulterar, posso ter deuses. Então, porque se foi abolido, aí você tem que conhecer a palavra que Jesus se apresenta, ele fala, olha, um novo mandamento eu vos dou. Amarás a Deus sobre todas as coisas, e a quem? E ao teu próximo como a ti mesmo. Então por que ele resumiu os 10 mandamentos em 2 mandamentos? Porque se você ama a Deus, você nunca vai ter um ídolo na sua vida. Você nunca vai ser um idólatra. Nunca. Porque você ama a Deus. E se você amar o seu próximo, você nunca vai matar, você nunca vai roubar, você nunca vai adulterar. Viu? Como em 2 mandamentos resumiu-se os 10 mandamentos. Isso tudo é para facilitar o peso da lei. Então, quando você pensa no fim, o fim da lei é Cristo, pastor. Sim. Diga, está escrito. Terminou, diga assim, terminou. Concluiu. Pastor, a lei, ela conseguiu aperfeiçoar as pessoas. Nós lemos bastante coisa de manhã. Nós vamos seguir. Você que não veio de manhã, pega o CD de manhã. Hebreus 7:19. Vamos lá, meu cooperador. Hebreus 7:19. Hebreus capítulo 7, verso 19. Diz assim a palavra: pois a lei nunca fez o quê? O que é isto? O que é? A lei nunca aperfeiçoou coisa alguma. Você tira alguns irmãos que querem se meter debaixo da lei e começa a tentar se
se santificar pelas obras. Aí começam a fazer alguns tipos de penitências. Uns ficam 3, 4 dias sem comer, outros não saem do mato, fica no morro lá, gritando no meio do mato. Outros, das 6 horas da manhã, 7 horas já está na consagração, só sai meio-dia. Eu não sei quando, com todo respeito à senhora, não gosto de falar mal de ninguém, nem principalmente de mulher, que eu nasci de uma mulher. Mas não pode ficar numa consagração de 7 da manhã até meio-dia, tem que fazer o papazinho para a turma, né, irmão? Tem que fazer o papazinho, tem que arrumar a cama, né? Tem que lavar a roupinha, né? Tem que passar um paninho na casa, tirar a poeira. A minha esposa passa o pano de manhã, quando é de tarde já está uma nuvem. Você imagina essas irmãzinhas que querem se aperfeiçoar na carne? Por isso que Paulo fala, pois a lei nunca se aperfeiçoou, nunca aperfeiçoou coisa alguma. Por isso que você vê, sempre eles estão com dívidas. Se você perguntar para quem está debaixo da lei, se Jesus voltasse agora, você está preparado? Sabe o que ele ia falar? O que ele ia falar? Não estou. Jesus não pode voltar agora, porque eu não estou preparado. Porque quem está tentando se aperfeiçoar na lei, pensa que somos nós que nos preparamos para ir. Irmãos, ele entrou dentro de você, porque ele lavou você por dentro, irmão. Não é, eu jejuei, agora ele entrou. Nada disso. A lei, pois a lei nunca aperfeiçoou coisa alguma. Por outro lado, se introduz esperança superior. Paulo chama o novo pacto, a graça de Deus, de uma esperança superior, porque a da lei não serviu de nada, pela qual nos chegamos a quem? Por essa esperança superior que se chama Jesus Cristo, o novo pacto, nós nos chegamos a Deus. Como que se comportam os crentes que vivem debaixo da lei? Dependente do pastor. Aí nunca vi povo para depender de homens como o povo que vive debaixo da lei. Eles são tão dependentes que eles chegam a pagar para um pastor levar o pedido deles para Israel. Quem é que já deu dinheiro para levar o pedido para Israel aqui? Olha lá, 1, 2, 3, 4, 5. Eu não estou mentindo não. Sabe por causa de quê? Dependência. Mas o que a Bíblia diz? Se introduz uma esperança superior. Agora você sabe quem você é, e você pode se chegar a quem? A Deus. Você, pastor, eu sou muito falho. O senhor é um homem santo, preparado, irmão. Sabe o que é isso aqui? Carne. Sabe o que você tem? Carne. Eu luto para não deixar ela me dominar de 5 da manhã, 6 horas da manhã até meia-noite. Eu não tenho que lutar, senão ela me ganha. Todo dia eu tenho uma luta titânica com ela, senão ela me faz fazer o que eu não quero fazer. Depois eu fico chorando com vergonha. Às vezes eu fico até com o olho no espelho e falo, por que eu fiz isso? Não é assim? Mas isso não nos leva à depressão, porque o sangue de Jesus já nos perdoou. Se introduz uma esperança superior pela qual nos chegamos a Deus. Então, por causa dessa esperança superior, nós nos chegamos a Deus. Então, quer dizer o que, pastor? Quer dizer que a lei não pode aperfeiçoar. Diga, não pode aperfeiçoar. O que é aperfeiçoa então? Hebreus 10, 14. Hebreus 10, 14. Diz o que? Porque com uma única, essa palavra oferta aqui, no original quer dizer sacrifício. Com um único sacrifício, uma única oferta, o que ele fez? O que ele fez? Uma única vez. A lei se fazia sacrifício toda vez, todo ano, e não aperfeiçoava. Jesus morre na cruz, ele se oferece como sacrifício. Ele foi o cordeiro perfeito. Não vai precisar vir outros cordeiros. Ninguém precisa trazer os cordeirinhos para matar, para sacrificar, para que o povo seja perdoado. Já foi.
por um único sacrifício, aperfeiçoou. Até quando, irmão? O céu é o teu limite. Eu creio porque está escrito, irmão. Ele diz, aperfeiçoou. Então quer dizer que, pelo seu sacrifício, quando ele vai à cruz, foi um sacrifício. Diz a Bíblia que ele foi como ovelha muda ao matadouro. Diz que ele não abriu a sua boca, ele não reclamou de nada, porque ele estava fazendo uma oferta, ele estava fazendo um sacrifício por mim e por vocês. Aí tem gente que não acredita nisso mesmo. Aí não acredita e fica fazendo sacrifício. Não acredita no que está escrito. Por uma única, diga-se, uma única. Ele morreu uma vez por todas. Porque ele morreu para quê, irmão? Para perdoar? Quem acredita que Jesus morreu para perdoar os pecados? Quem acredita? Faz assim. Então você não pode mais se ajoelhar e ficar choraminguando, dizendo, Jesus, perdoa meus pecados, que eu sou um miserável pecador. Que se você orar fazendo isso, sabe o que você está fazendo? Você está fazendo que essa única oferta não seja única, que ele volte outra vez e morra de novo e sacrifique de novo por você. Você sabe quando ele vai fazer isso? Nunca, porque o sacrifício foi até quando? Para sempre. Diga, para sempre. Para sempre. Diga, para sempre. Quero que você acredite nisso. Para sempre. Lá fora, 90% não acredita. E eu não estou nem preocupado. Eu estou aqui falando em nome do Senhor para eles também. Estou falando para eles também. Então, a graça nos aperfeiçoou para sempre. A lei não podia nos aperfeiçoar nunca. Mas a graça me aperfeiçoou para sempre. A diferença da lei e a graça, o que a lei dependia, porque a lei dependia das obras dos homens. Romanos 11, 6. Se é pela graça, quem crê que é pela graça? Efésios 2,8 diz, pela graça sois salvos mediante a fé, e isto não vem, é um presente de quem? De Deus, não vem das obras, para que ninguém se glorie. Então vamos lá. Se é pela graça, já não é pelas obras. Do contrário, a graça já não é graça. Se eu tenho que fazer alguma coisa para adquirir alguma coisa, então não é graça, é obra, é uma troca. Eu dou, porque as igrejas fazem isso. As igrejas criaram pessoas jogadores. Nas igrejas está cheio de jogadores viciados por dinheiro. Ama o dinheiro acima de tudo. Tem um olho no dinheiro. Querem ficar rico? Quem quer ficar rico aí, irmão? Levanta a mão. Vai trabalhar. Vai trabalhar. Mete a mão no trabalho e vai ficar rico. Outro aqui, ó. A lei se tornou inúteis. Hebreus 7,18. Hebreus 7,18. Olha o que está escrito. Portanto, por outro lado, o que fez? Se revoga a anterior ordenança. Qual era a anterior ordenança? A lei. O que Deus fez com a anterior ordenança? Revogou. Por que ele revogou? Por que vai se criar uma lei, vai tirar uma e vai colocar outra? Por que foi tirada aquela lei? Por quê? Por quê? Por quê? Porque por causa da sua fraqueza, ou seja, era fraca e era inútil. Se ela não fosse fraca nem inútil, não precisaria de uma outra lei. Se o sangue de bode, de novilho, de cordeiro
satisfizesse o coração de Deus como sacrifício, Jesus não precisaria ter vindo e morrido, bastava matar um cordeiro. Mas a Bíblia diz que Cristo é o nosso cordeiro pascal, ele foi imolado, Isto é muita preciosidade, isso é muita pérola. Portanto, por um lado se revogou o quê? A anterior ordenança. Por que foi revogado, pastor? Tão bom a lei aperfeiçoava. Não, a lei não aperfeiçoava. Não, a lei não fazia nada, irmão. A lei só apontava o erro das pessoas, mais nada. Por causa da sua fraqueza e inutilidade. O que tem no 19, irmão? Pois a lei nunca aperfeiçoou coisa alguma. Por outro lado, já até lemos esse, se introduz uma esperança superior pela qual nos chegamos a Deus. 20. Visto que não se presta juramento, porque aqueles que sem juramento são feitos sacerdotes, mas este com juramento por aquele que lhe disse. Vamos agora deixa eu ver se eu tenho aqui. Obra da lei está debaixo de maldição. Olha o que o apóstolo Paulo falou em Gálatas, capítulo 3. 7 minutos e terminamos e vamos celebrar já. Gálatas 3:9 ao 14. Olha a linguagem do Novo Testamento, da graça de Deus. De modo que os... Da onde? Da onde? É os da lei? De modo que os da fé são. De modo que os da fé são ou serão? Por isso que eu não posso dizer Deus te abençoe, porque eu já sou. Eu não serei, eu já sou. Quando você diz eu sou um abençoado, você sabe o que você está fazendo? Você está atraindo todo o bem de Deus para a tua vida. Você está fazendo com que as coisas que já é tua por direito se acheguem a você. Mas quando você diz Deus te abençoe, você está jogando um negócio lá para o ano 397. Mas a Bíblia diz que os da fé são ou serão? Eu sou abençoado com paz, eu sou abençoado com saúde, eu sou abençoado com prosperidade, sou abençoado, o diabo não me toca, sou de Deus, sou guardado, minha família é de Deus, é guardada por Deus, eu sou abençoado. De modo que os da fé são abençoados com o crente Abraão. Todos quantos, pois, são das obras da lei, estão debaixo de quê? Maldição. Porque está escrito. Está escrito. O que está escrito? Maldito é todo aquele que não permanecer em todas as coisas escritas no livro da lei para praticá-las. Lá em Deuteronômio 28 diz: maldito será na cidade, maldito será no campo, maldito é o fruto do teu ventre. Quem já leu isso? Isto era lá atrás. Então, quando a pessoa quer servir a Jesus, não serve. Quem serve a Jesus serve no pacto da graça. Não está servindo a Jesus lá atrás. Você não pode pegar Jesus e jogar ele para a lei, que ele não está lá na lei. Você não vai conseguir servir a ele. Lá ele foi o nosso substituto. Lá ele morreu em nosso lugar. Então ele diz: maldito é todo aquele que não permanecer em todas as coisas escritas no livro da lei para praticá-las. 613 ordenanças que Deus deu a Moisés. 610 mandamentos, depois mais 613 ordenanças. Terrível, terrível, terrível. Passa à frente. É evidente que pela lei, o que acontece? Quantos? Por isso que as pessoas não se sentem salvas. Irmão, quem é salvo aqui, irmão? Porque Jesus te salvou. Se o Filho te libertou verdadeiramente, tu és livre. Deixa quem quiser que fale, irmão. É um bando de fofoqueiro mesmo, deixa falar. Evidentemente que pela lei
Ninguém, diga assim, ninguém. Ninguém é quem? Ninguém. Ninguém é justificado diante de Deus. Oh Deus, eu estou aqui, ó. Oh pastor, oh Deus, eu estou aqui suando, sabe? Oh pastor, vou ficar 8 horas de joelho para me receber a justificação. Quantos é justificado? Pastor, eu vou ficar 40 dias igual Jesus, sem comer, vou jejuar para me conseguir a justificação. Ninguém. Pastor, eu vou ficar todas as consagrações que tiver no Brasil, eu vou, porque eu quero me consagrar para me ser justificado. Ninguém. A justiça não provém de nós, a justiça provém dele, irmão. Você é justificado por causa dele, irmão. Em nós não há, em nós, tu viu que nós lemos em Romanos, que os judeus tinham sua justiça própria, não a que vem de Deus. Nós, os gentis, recebemos a justiça que vem de Deus, porque em nós não há justiça própria. Ninguém é justificado diante de Deus, porque o justo viverá pela fé. Ora, a lei não procede de fé, mas aquele que observar os seus preceitos, por eles, olha a encrenca que o cara vai arrumar, que quiser, só vai viver em angústia, né, irmão? Tá falando, oh, eu consegui fazer isso, ih, quebrei isso. Aí diz o que? Se você quebrar um, quebrou todos. Aí começa tudo de novo. Vou começar segunda-feira de novo. Aí chega terça, pum, quebrei. Volta de novo. É assim que vive a vida. Ora, a lei não procede de fé, mas aquele que observar os seus preceitos, por ele viverá. Cristo. Ele foi lá, ó. Não, eu não quero ir, eu quero ficar aqui. Não, eu não quero, vou falar com a minha mãe. Não é assim? Ele não te deu nenhuma chance de dizer não. Ele foi lá e te resgatou. Ele nos resgatou. Está escrito ou não está escrito, irmão? Eu estou inventando. Estou falando certinho? Passei? Cristo nos resgatou da maldição da lei. O que ele fez? Fazendo-se ele próprio maldição. Por que ele se fez maldição no nosso lugar? Porque na lei que crucificaram a Jesus Cristo, dizia que quem era crucificado na cruz era considerado como um. Ele foi maldito por nós. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se ele próprio maldição no lugar de quem? Porque está escrito. Paulo não blefava. Paulo dizia, porque está escrito: maldito é todo aquele que for pendurado em madeiro, para que a bênção de Abraão chegasse aos gentis em Jesus Cristo, a fim de que recebêssemos pela fé o Espírito prometido. O Espírito Santo é uma promessa de Deus, e Deus não quebra a sua promessa com os seus filhos. Então não pode um crente estar 300 anos numa igreja e dizer que não tem o Espírito Santo. Quem já conversou com alguém que disse que não tinha o Espírito Santo? Não tem. Já conversou? Quem já conversou? Como é que pode você não ter? Bote por 13 lá, irmão, para a gente acabar. Cristo nos resgatou da maldição da lei. Diga, toda maldição da lei, eu estou livre. Está livre. Se você ler lá em Deuteronômio, você vai ler em Números, você vai ler quantas maldições haviam na lei quando se quebrava. Diz que ele fez um resgate. Diz que ele, fazendo-se ele próprio maldição
em nosso lugar. Então ele se entregou como maldito para que hoje eu e você sejamos pessoas abençoadas. Não pode falar que você é um maldito. Você não é maldito, sabe por quê? Porque ele te tirou da... Você não vive mais debaixo de maldição. Você vive debaixo da graça de Deus. Diga, eu estou debaixo da graça de Deus. Gálatas 2, 16 e o versículo 21 e ponto final. Gálatas 2, 16 e o 21. Sabendo contudo que o homem não é justificado por obras da lei, e sim mediante a fé em Cristo Jesus. Também temos crido em Cristo Jesus, para que fôssemos justificados pela fé em Cristo, e não por obras da lei. Pois, por obras da lei, quantos? Ninguém será justificado. 21. Terminamos. Não cancelo, não anulo, não piso na graça de Deus, não chuto a graça de Deus, não dispenso a graça de Deus, não anulo a graça de Deus, pois se a justiça é mediante a lei, se você é justificado pela lei, segue-se que morreu Cristo. Foi para a cruz para quê? Eu não me sinto eu me sinto ainda um miserável pecador, eu não me sinto justificado, se ele voltar eu vou para o inferno. Então para alguns, Cristo morreu em vão. Aqui, ó. Se eu não acreditar, Paulo fala que são inimigos da cruz de Cristo. Então quando você diz, ele fez 50% na cruz, ele não fez 50%, ele fez 100%. A salvação é totalmente vinda de Deus. Ninguém tem nenhuma justiça própria para se chegar a Deus. Ninguém. Diga, eu não anulo a graça de Deus, pois se a justiça é mediante a lei, segue-se que morreu Cristo em vão. Ele morreu em vão por você? Você aceita o sacrifício dele? Você está perdoado? Está justificado? Está aceito por Deus? Se Jesus vier agora, você vai ficar feliz? Levanta a mão se você vai ficar feliz. De novo, irmã. Vai subir feliz, irmã. Assim seja. Assim disse o Senhor. Esta é a vontade de Deus. Vamos ficar de pé. Nós temos agora 25 minutos para fazermos a celebração da ceia do Senhor.